Eu tenho a minha própria verdade, pois cada um constitui para si a sua própria verdade. Será? Será que esse argumento está certo? Será que a verdade ela é pluralista? Será que valores e deveres morais objetivos não existem? Será que cada pessoa pode fazer o que quiser? Mas eu percebo que ao caminharmos em sociedade, se eu mato alguém, eu sou condenado. Se eu faço algo que invade a liberdade do outro, eu sou condenado. Mas qual será o padrão balizador do certo e do errado que tantos dizem não existir? Qual será o balizador de valores morais objetivos de coisas que são boas e más? Pois então, eu sou Gustavo Zimmermann e você está na 8ª aula do Seminário de Apologética Básica, promovida pelo Estudantes em Ação Nacional, essa frente que trabalha na MPC Brasil. E hoje vamos falar sobre o argumento moral. Mas antes, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal, também acione as notificações para receber os próximos vídeos do EA Nacional e compartilhe esse vídeo com seus amigos, colegas e vamos para o debate. Se tiver dúvida, larga nos comentários aqui e bora para a aula. O que veremos nessa aula sobre o argumento moral? Vamos ter uma breve introdução sobre o argumento, vamos trabalhar a primeira premissa do argumento moral, vamos conversar sobre o dilema de Eutífron e se o ateísmo é verdadeiro, como funcionaria a segunda premissa, vamos desenvolvê-la e vamos encerrar com o conceito do pluralismo radical e como ele se auto-refuta. Introdução. Creio que essa imagem que vocês devem conhecer é uma imagem bem comum. Eu não sei se esse senhor aqui ele é ateu, mas eu achei bem interessante colocá-la aqui. E junto com ela a pergunta: você pode ser bom sem Deus? Você pode ser bom sem acreditar em Deus? É uma segunda pergunta, uma pergunta muito interessante. E eu creio que sim, pessoas podem ser boas sem acreditar em Deus, sem aceitar o conceito de um Deus ou de deuses. Eu acho que ateus podem ser felizes, né? Eles podem ser pessoas que expressam bondade mesmo sem acreditar em Deus. Mas aqui a pergunta de trabalho nesse argumento moral não é se você pode ser bom sem acreditar em Deus, mas sim você pode ser bom sem Deus. Sem Deus é possível o ser humano, eu, você, as pessoas que nos cercam serem boas? Então aqui vamos trabalhar as premissas do argumento moral para a existência de Deus. E essas premissas são 3. Primeira, se Deus não existe, valores e deveres morais objetivos não existem. Valores e deveres morais objetivos existem. Logo, portanto, Deus existe. E aqui nós vamos desenvolver essa aula um pouco dentro dessas 3 premissas aqui, em especial da primeira e da segunda premissas, que elas são premissas que muitas pessoas acreditam nelas separadamente. Se algumas entram em crise quando as duas começam a trabalhar junto, isso porque as duas sendo verdadeiras, a terceira se torna verdadeira também. Então Deus passa a existir com a confirmação da primeira e da segunda premissa, que nós vamos trabalhar agora. Mas antes, nós precisamos fazer uma distinção entre valores morais e deveres morais. Valores têm a ver com algo ser bom ou mal. Nisso, tem a ver com algo valer ou não a pena. Já deveres tem a ver com certo e errado. Tem muito a ver com a obrigação moral. Valores, como já dito, tem a ver com bom ou mal, se aquilo vale a pena. E aqui eu trouxe o exemplo de um médico. Eu posso verificar se vale a pena eu me tornar um médico. Assim também, se é que vale a pena criarmos esse seminário, então aqui nós medimos
se é bom ou se é ruim. De outra forma também, eu tenho outras opções além de ser médico. Eu posso ser um bombeiro, um fazendeiro. Então, valer a pena tem a ver com valores, em eles serem bons ou ruins. Já deveres, como já falei, tem a ver com certo ou errado. Aqui tem a ver com obrigação moral. Nisso, trouxe um filme aqui para vocês, que é A Escolha de Sofia. Nesse filme, um filme antigo, a pobre Sofia, a mãe, ela tem 2 filhos e ela precisa escolher qual dos 2 filhos vai ser entregue para o campo de concentração nazista. Então não importa o que ela vai escolher, é um péssimo estado, né? É uma péssima situação. No entanto, não é errado ela escolher um dos filhos, porque aqui poderiam ser levados os 2 filhos, mas ela acaba escolhendo um dos filhos. Então, deveres têm a ver com obrigação moral, são coisas que eu devo fazer, eu devo me posicionar em fazer ou não fazer, em certo ou errado. Agora temos a segunda distinção que precisa ser feita, que é a distinção em relação à independência, certo? E isso tem a ver com algo ser objetivo, ou seja, aquilo é independente da opinião das pessoas, ou algo ser subjetivo, ou seja, ser dependente da opinião das pessoas. Dessa forma, algo objetivo tem a ver com valores morais objetivos. E os valores morais objetivos, independente da opinião das pessoas, vai ser bom ou vai ser mal, independente da opinião. Ou deveres morais objetivos vão dizer se certas ações são corretas ou erradas, independente da opinião das pessoas. Tá entendendo? Então, há essa distinção entre valores morais, tem a ver com algo ser bom ou ruim, ok? E deveres morais com certo ou errado. Quando nós trabalhamos com objetividade aqui, os valores morais objetivos, eles são independentes da opinião das pessoas em relação ao que é bom ou mal. Já deveres morais objetivos são independentes da opinião das pessoas em relação àquilo ser certo ou errado. De outra forma, coloquei aqui o caso justamente do Holocausto, aonde, independente da opinião das pessoas, independente da opinião dos nazistas, o campo de concentração era algo errado. Já algo subjetivo depende da opinião das pessoas. Subjetivo é tudo aquilo que é próprio do sujeito ou a ele relativo. É o que pertence ao domínio de sua consciência. É algo que está baseado na sua interpretação individual, mas pode não ser válido para todos. Por exemplo, sorvete de cupuaçu, ok? Alguém pode gostar, mas isso está relativo ao indivíduo e não ao objeto, ok? Então, achar algo belo, achar algo não tão formoso, isso tem a ver com o indivíduo. Então, isso já é algo subjetivo. Então, agora vamos trabalhar a primeira premissa. Se Deus não existe, valores e deveres morais objetivos não existem. Na nossa tradução, nós trabalhamos o que era deveres, valores e o que é objetivo, certo? Dessa forma, a gente entende que objetivo é aquilo que não tem relação com a opinião das pessoas. Não está vinculado à pessoa. Aquilo é um dever moral ou é um valor moral independente da opinião das pessoas. Com isso, construímos aqui nossas premissas. Se Deus não existe, valores e deveres morais objetivos não existem. Valores e deveres morais objetivos existem. Portanto, Deus existe. Então, vamos concentrar nosso foco aqui, nesse primeiro ponto, dentro da primeira premissa. Dessa forma, a afirmação que nós colocamos é: devemos acreditar em Deus para ter uma vida moral boa. Será que
obrigatório acreditar em Deus para que eu possa ter uma vida moral boa? Certamente não. Não me é necessário acreditar em Deus para ter uma vida moral boa. Mas agora vamos a uma pergunta. Podemos reconhecer valores, deveres morais, objetivos sem acreditar em Deus? Sim, podemos. Podemos, e não somente isso. As Escrituras nos garantem isso. Romanos 1:20 fala assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Em outras traduções, indesculpáveis. Então, aqui o apóstolo Paulo está nos colocando que a criação aponta para as coisas, para o caráter de Deus. De segunda forma, nós temos Romanos 2, 14 e 15, que fala: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si, mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então aqui o apóstolo Paulo nos expressa um segundo local aonde essa moralidade, essa ética universal que Deus constrói, habita, que é a consciência humana. Então a consciência humana é a casa, é o hostel aonde habita ali essa ética universal, essa moral, que ela é expressa por Deus. E aqui o próprio salmista também fala: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Certamente podemos perceber isso, que Deus ele coloca as suas impressões digitais na natureza e também coloca as suas impressões digitais na mente humana. E o salmista vem falar que não tem nenhum lugar onde não se ouça a voz de Deus. Isso é o que nós chamamos de graça comum, da revelação geral de Deus. Dessa forma, todos conseguem encontrar Deus. Tem um livro muito interessante chamado Fator Melquisedeque, do Don Richardson, aonde vai ser trabalhado 25 povos, que esses povos têm nas suas histórias as marcas de Deus, e eles aguardam o Messias de certa forma. Na primeira premissa, nós estamos trabalhando aqui que realmente de alguma forma venha a existir a questão dessa moral que ela pode ser encontrada. Nietzsche diz: a moralidade é a melhor de todas as regras para orientar a humanidade. Então o cético trazendo o pensamento da importância da moral. Mas olha só, para nós cristãos, Deus criou o ser humano, ok? Mas para os céticos, para os ateus, isso não é verdade. Para eles, Deus não existe. Mas olha só, se Deus não existe, qual fundamento permanece para que bem ou mal, certo ou errado, sejam objetivos? Porque se Deus não existe, valores morais objetivos também não existem. Dessa forma, eu passo a não ter um referencial para que alguém possa apontar para algo e dizer: isso é isso. Isso aqui é o correto. Estou indo para lá e lá é o caminho correto. Se eu não tenho Deus nesse ponto, eu não tenho objetividade, eu não tenho o absoluto. Então, se eu não tenho absoluto, qual é o parâmetro que me diz que eu estou indo para o caminho errado, que eu estou fazendo a coisa certa, que isso é bom ou isso é mal a ser feito? Eu preciso de um parâmetro. Para nós cristãos, esse parâmetro é encontrado na natureza de Deus. Essa natureza de Deus, ela vai expressar um Deus amoroso, verdadeiro, misericordioso, paciente, que entrega a sua graça
santo, bondoso, pacífico e justo. Então, todos esses elementos fazem parte da essência de quem é Deus. Então, fazem parte da natureza de Deus. Com isso, nós encontramos vários parâmetros aqui de moralidade, tanto em relação a valores, ok? Tanto em relação a deveres. A palavra de Deus é a bússola do cristão. E isso é interessante observar nessa frase do Billy Graham, porque assim, se eu tenho uma bússola, eu tenho um norte, mas se essa bússola não existe, qualquer direção é válida. Eu preciso de uma bússola para que eu possa convergir para uma direção. Sem a bússola, sem o norte, para onde eu estou caminhando? Mas se não há Deus, não há nenhum ponto de referência objetivo. Tudo que temos é o nosso ponto de vista, que não é mais válido do que o ponto de vista de qualquer outra pessoa. Assim, a moralidade se torna subjetiva e não objetiva. Na moralidade subjetiva, a preferência está no sujeito e não no objeto. Na moralidade objetiva, a preferência está no objeto ao invés do sujeito. Vamos trabalhar mais sobre isso. Richard Dawkins diz: assim, em um mundo sem Deus, não pode haver nem mal e nem bem. Nada além da indiferença cega e impiedosa. Se não temos Deus, mal e bem, certo e errado, de fato, não existem. Deus manifestou a sua natureza moral para nós, em forma de mandamentos. Eles fornecem o fundamento para deveres morais. A própria essência divina expressa os valores morais, aquilo que é bom, aquilo que é mal. E este Deus, ele, através dos seus mandamentos, expressa os deveres morais, aquilo que é certo ou errado ser feito. Dessa forma, o amor, ele faz parte da essência, ele é um valor moral de Deus, ele faz parte de quem Deus é. Deus é amor. E Deus, sendo amor, ele nos entrega um mandamento que vai trabalhar em cima de um dever moral. Então, Mateus 22:39 diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dessa forma, generosidade, abnegação, igualdade são ações que nós devemos tomar em obediência a uma obrigatoriedade moral expressa nos mandamentos que estão nas Escrituras, de um Deus que é amor e dessa forma nos dá um parâmetro de um valor de bondade do que é bom e do que é mal. E ao mesmo tempo, ele também nos dá um parâmetro daquilo que é errado. Eu tendo um norte de mandamento, eu sei quais são os meus deveres, as minhas obrigatoriedades morais. Com isso, eu sei aquilo que eu não posso fazer. Eu não posso agir em ganância, eu não posso ser um abusador, eu não posso agir em discriminação. Por quê? Porque isso é contrário àquilo que é certo em relação aos deveres morais. Ao falarmos sobre valores morais, nos surge a questão do que é bom e do que é mal. Por que algo é bom e algo é mal? Por que algo é certo e algo é errado em relação a deveres? E aqui surge o dilema de Eutífron, que é uma pergunta onde Sócrates vai trabalhar a questão da piedade. Platão, Apologia de Sócrates, precedido de sobre a piedade e seguido de sobre o dever. Aqui, eu até coloquei esse professor, que é doutor em filosofia e mestre em direito, Leandro Cordioli, onde ele vai explicar um pouco do que trata esse livro aqui. Esse livro você encontra ele aqui na descrição do vídeo, né, no YouTube, onde você pode comprar ele pela Amazon, bem baratinho, ele é realmente bem barato. E esse livro, ele é um diálogo platônico em que Sócrates fica sabendo que vai ser acusado de impiedade. Então, é construída aqui uma fala com Eutífron,
onde é construído e questionada a questão do que é piedade. Depois Sócrates sendo preso e condenado à morte. Críton, esse amigo dele, vai até a prisão e diz para ele que ele está sendo preso, mantido preso injustamente, e propõe para ele a liberdade. Okay? Mas vamos trabalhar aqui a ideia do Eutífron. Eutífron, ele justamente é uma espécie de adivinho inspirado pelos deuses. Eutífron, ele se considera um especialista na matéria da religião e que interpreta muito bem a vontade dos deuses. Então, por piedade aos deuses, pede a morte de seu próprio pai. Como é que se dá isso? O pai de Eutífron, ele tinha um funcionário, que esse funcionário se embriagou e espancou uma pessoa. Então, o pai de Eutífron prende ele, certo? E isola ele, e vai até as autoridades para perguntar o que deve fazer com esse funcionário. Só que esse tempo se prolonga, ao ponto desse funcionário morrer de frio e fome. Então, Eutífron, no meio dos parentes, afirma que seu pai é um assassino. Okay? Ele cometeu um assassinato com esse funcionário e esse pai deve ser julgado e condenado. Sócrates e Eutífron se encontram no pórtico real e ali eles começam a decorrer em relação ao que é piedade. Né? Sócrates ficaria bem interessado sobre o conceito de piedade de Eutífron e começam ali a conversar sobre o que seria piedade. Sócrates pergunta para Eutífron, né, o que seria piedade, e dessa forma o que acontece? Eutífron faz 4 tentativas de definição do que é piedade. A primeira, piedoso é o que eu estou fazendo. Eutífron dá o exemplo de Zeus e Cronos, aonde Cronos se vinga de seu pai, né, pelos seus crimes, e caça seu pai. Já Zeus também prende seu pai, Cronos, por este estar engolindo os filhos. Então, Sócrates coloca assim, ó, quando ouço falar assim dos deuses, não consigo aceitar. Porque Sócrates não compreende, não consegue compreender como deuses podem fazer coisas tão banais, sendo deuses, já que eles são deuses. Como isso pode acontecer? Qual é exatamente a forma pela qual tudo o que é piedoso é piedoso? Nessa primeira tentativa, falha de Eutífron, Sócrates reclama: você aqui está me contando uma história, mas eu quero entender o que é piedade, não uma história. Então, Eutífron passa para a segunda tentativa. Ele fala que piedade é o que é agradável aos deuses. Eutífron diz que o que agrada aos deuses é piedoso, o que não lhes agrada é ímpio, é impiedoso. Sócrates concorda que a oposição, o antônimo de piedade é impiedade, só que ele coloca que cada deus vai amar coisas diferentes. Alguns deuses vão considerar algumas coisas boas e alguns deuses vão considerar outras coisas boas. Ou coisas justas são para os deuses e coisas justas são para outros deuses. Então fica muito fácil você, por exemplo, vamos medir um prédio. Você pega uma trena e ali todos os deuses vão concordar com isso, ok? Vamos medir aqui um terreno. Você pega ali uma medida, você consegue calcular isso. Mas quando as coisas se tratam de bom, mal, belo, feio, justo ou injusto, cada deus vai ter uma opinião, vai ter uma relação com esses elementos de uma forma diferente. Então, acaba que esse conceito de o que agrada os deuses é piedoso e o que não agrada é impiedoso, não responde à pergunta de Sócrates em relação ao que é piedade. Então, Eutífron parte para a terceira tentativa, aonde ele fala que o que agrada a todos os deuses, isso é piedade. Então ele vai dizer o seguinte, que
aquilo que é reprovado por todos os deuses é impiedade, mas aquilo que é aprovado por todos os deuses é piedade. De certa forma, se há alguma coisa que é reprovada apenas por alguns deuses, ou algo que é aprovado apenas por alguns deuses, isso não seria nem impiedade, nem piedade. Aqui, Sócrates vai dizer o seguinte: uma coisa é piedosa porque é aprovada pelos deuses? Ou ela é aprovada pelos deuses porque é piedosa? Aí apoia aqui uma pulga atrás da orelha de Eutifron, né? Onde ele vai dizer que uma coisa é amada dos deuses porque é piedosa. Então, Sócrates vai questionar sobre o que é essa coisa amada. Vai falar sobre esse acidente da paixão. Então, o fato de algo ser amado pelos deuses é uma mera coincidência. Então, Eutifron parte para a quarta tentativa, onde ele fala que piedade é um serviço aos deuses. Aqui, Eutifron começa a estabelecer uma relação entre piedade e justiça. Tudo que é piedoso é justo, mas nem tudo que é justo é piedoso. Então, ele começa a trabalhar que essa analogia entre temor e respeito. Então, todo respeito é um tipo de temor, mas existem temores que não têm nada a ver com respeito, né? Por exemplo, seria um medo de altura. Mas Sócrates ainda fica incomodado com essa questão de gênero próximo, de diferença específica, e Eutifron fala: a parte da justiça que é a piedade é a que concede o serviço devido aos deuses. Há um sacrifício, um serviço prestado aos deuses, e esta é uma relação que se estabelece entre os dois. Sócrates vem e chama isso de técnica comercial, pois em um comércio se negocia coisas com valor parecido. No caso, Eutifron fala que os deuses não ganham nada. E Sócrates diz: então, o que é piedade? É o que é agradável aos deuses. Então a gente volta ao ponto inicial dessa discussão. E Sócrates encerra falando o seguinte: se tu não soubesses claramente o que é piedade e o que não é, como terias ousado acusar teu velho pai de homicídio, em nome de um simples empregado? Eutifron, então, ele abandona o diálogo dizendo que está muito ocupado. Um modelo simplificado desse dilema. Nesse resumo, algo é bom porque Deus quer assim, ou Deus quer assim porque algo é bom. Se dissermos que deuses fazem algo porque aquilo é bom, certo? Aquilo em si é bom, então este algo em si é independente desse Deus. Não necessita desse Deus para ser piedoso, para ser bom, ok? Mas se for o contrário, né? Tudo que deuses fazem é bom. Então, dessa forma, acaba que esse bem ele é arbitrário, porque qualquer coisa que ele fizer vai estar certo. Mas será que tudo que deuses fazem é certo? Né? Vamos pegar o panteão grego. Será que tudo que Zeus, o que Zeus fez com o pai, ou o que Cronos fez com o pai, será que isso é bondade só porque eles são deuses e tudo que eles fazem é bom? Então aqui nós temos justamente esse dilema de Eutifron em relação ao que é bom. Mas Craig nos coloca o seguinte: esse dilema é colocado contra aqueles que acreditam que bondade e valores morais são determinados por Deus. Eu penso, no entanto, que o dilema de Eutifron é um falso dilema, porque há uma terceira alternativa. Não é o caso de que Deus fará algo porque é bom, ou o caso de que algo é bom porque Deus fez, mas algo é bom porque Ele é bom. Isso é o mesmo que dizer que há
própria natureza de Deus, que é o bem. Deus é, por natureza, essencialmente piedoso, justo, carinhoso, amável e assim por diante. É porque Ele é bom. Os seus mandamentos para nós refletem necessariamente a sua natureza. Portanto, os mandamentos de Deus e os nossos deveres morais estão ligados à natureza de Deus. Eles não são arbitrários. Eles estão ligados ao próprio Deus, mas não em algo que está fora de Deus. Deus é Ele mesmo o bem, que é a fonte dos nossos deveres morais. Então, Craig traz uma terceira alternativa, afirmando que algo não é bom porque Deus quer assim, ou Deus quer assim porque algo é bom. Algo não é essencialmente bom, ou Deus não escolhe coisas boas. Mas Deus é a própria bondade. Eutifron está separando esses elementos, né? E relacionando cada um deles. Mas aqui Craig coloca que esses dois são um só, né? No caso, a bondade faz parte da essência de Deus, assim como outros atributos que nós vimos já anteriormente, como o amor. Deus é o padrão dos valores morais. Eu não preciso procurar algo bom, eu procuro Deus, que essencialmente é bom. E Ele mesmo é o padrão dos valores morais. Dessa forma, os valores como generosidade, abnegação, igualdade, eles se tornam fiéis, se tornam alinhados quando eles apontam para aquele padrão, quando eles têm uma referência. Então, como eu sei que eu sou generoso? Se eu olho para Deus e vejo um padrão de generosidade. E aqui o Craig fala, assim como um espetáculo de música ao vivo é o padrão para uma gravação de alta fidelidade, quanto mais uma gravação soa como original, melhor ela é. Da mesma forma, quanto mais perto uma ação moral está em conformidade com a natureza de Deus, melhor ela é. Então, eu consigo analisar se aquela ação, se aquele dever, se aquele valor meu, se ele está alinhado, se ele é bom, se ele é mau, se ele é certo ou se ele é errado, ao comparar com o máximo dele, que é o próprio Deus. E se o ateísmo for verdadeiro, e se Deus não existir, se Deus não existe, eu passo a não ter um padrão definido de valor. E este, que é o valor máximo, não me dá um mandamento de dever moral. Com isso, o que é ser generoso? Não tenho referência. O que é agir em abnegação? Eu não tenho referência. O que é igualdade? Eu não tenho referência. Mas, se o ateísmo é verdadeiro, não existe um padrão definido. Então, não pode haver obrigações ou deveres morais. Quem ou o que estabelece tais valores sobre nós? Ninguém. Eu preciso de um padrão para poder definir se aquilo que eu estou fazendo é certo ou errado, é bom ou é mal. Para o ateísmo, os seres humanos são apenas acidentes da natureza. São como animais altamente evoluídos. Animais não têm obrigações morais uns com os outros. Quando um gato mata um rato, ele não faz nada moralmente errado. Ele está sendo apenas um gato. Mas se nós, seres humanos, somos realmente animais altamente evoluídos, se Deus não existe, nós deveríamos ver o comportamento humano da mesma forma. Nenhuma ação deveria ser considerada moralmente certa ou errada. Tivemos aí 20 dias de procura do serial killer Lázaro e foi encontrado, né, veio a óbito, mas se nós realmente somos só animais evoluídos, nenhuma ação deveria ser considerada moralmente certa ou errada. O que nós temos para dizer que aquilo que ele fez, as mortes que ele causou, aquilo é errado? Ou como nós temos um padrão para intensificar isso?
como isso funciona. Porque se Deus não existe, nós não temos esse padrão. Mas nós, por experiência relacional, até mesmo por senso comum, percebemos que isso é horrível. E dessa forma, nós concluímos que o que ele fez foi errado. Mas, se Deus não existe, tudo é permitido. Deus precisa existir. Ele não é um ser contingente, na qual tanto faz existir ou não existir. Deus é um ser necessário. Dessa forma, a sua essência nos dá valores morais, nos dando o norte do que é bom e do que é mal, a partir dele mesmo. E esse Deus nos dá mandamentos, gerando assim os deveres morais, aquilo que é certo, o que é errado. Se Deus não existe, tudo é permitido. Então, fechando aqui a primeira premissa, vamos para a segunda. Valores e deveres morais objetivos existem. Então, tendo trabalhado já a primeira premissa, vamos para a segunda. Valores e deveres morais objetivos existem. O problema é que bem e mal, certo e errado existem. Assim como a nossa experiência sensorial nos convence que o mundo físico é objetivamente real, a nossa experiência moral convence-nos de que os valores morais são objetivamente reais. Imagina você caminhando pela rua, você tropeça em meio-fio e isso faz você ter uma experiência sensorial com o mundo real. Você cai. Agora, ao cair no chão, passa alguém e pega seu celular. E isso nos dá uma experiência moral, porque possivelmente, acredito que todos nós ergueríamos a mão e falaríamos: ei, pega ladrão, isso que você está fazendo é errado. Então, no momento que eu afirmo essa crença em uma existência moral objetiva, e de certa forma eu estou demonstrando, estou me relacionando com valores morais, com deveres morais. Então toda vez que eu reclamo, toda vez que eu digo que algo é injusto a partir de algo externo que vem em minha direção ou vem em um objeto que possa em mim, eu estou declarando que a moralidade objetiva existe. Porque isso seria ruim para mim em qualquer parte do mundo, em qualquer época. Tema de casa para você. Assista Deus Não Está Morto. São 3 filmes, pelo menos o primeiro, Deus Não Está Morto 1, na qual o personagem Josh é desafiado pelo professor Harrison a argumentar em favor da existência de Deus contra ele, que é Mateu, que argumenta que Deus não existe, que Deus está morto. E aqui, no filme, nós encontramos vários argumentos que estamos trabalhando aqui no Seminário Apologética Básica. Tu vai ver no filme o argumento da contingência, o argumento teleológico, inclusive o argumento moral. Eu separei uma frase aqui, uma fala do Josh, onde ele usa do argumento moral. Aqui nessa fala, nessa cena, ele questiona o professor da seguinte forma: você, professor, vai aplicar uma prova. Então, digamos que eu colhe e tire A. Você, como um cristão, vai vir argumentar contra mim que aquilo é errado. Mas, se nós somos apenas animais evoluídos e tudo que a gente faz é para sobreviver, são atos calculados que nos ajudam a vencer, por que colar para tirar um A seria errado? Aqui, certamente o professor fica sem resposta, né? E ele termina assim: para os cristãos, o ponto fixo da moralidade, o que constitui certo e errado, é uma linha reta que leva direto para Deus. Justamente isso. Deus, novamente, ele é o padrão moral. Esse Deus essencialmente tem valores. E esse Deus nos entrega mandamentos que são deveres, aonde cumprindo-os eu estou certo e não cumprindo-os eu estou errado. Então, certamente qualquer um de nós vai concluir que
abuso infantil, violência doméstica, racismo, espancamento, assassinato, tudo isso é ruim. Mas se eu não tenho um padrão, isso é apenas preferência pessoal. Isso é relativo, isso é subjetivo. Cada pessoa fala o que quiser. É uma preferência pessoal e ninguém está errado. Mas todos nós concordamos a olhar para essas coisas que em qualquer parte do mundo, em qualquer época, essas coisas sempre foram ruins. Mas quem estabelece esse padrão? O homem que diz que é moralmente aceitável estuprar criancinhas está tão errado quanto o homem que diz que 2 mais 2 é igual a 5. Um ateu filósofo falando que realmente existe uma moralidade absoluta e creio completa. O ateísmo não nos fornece um fundamento para a realidade moral e cada um de nós experimenta todos os dias. Na verdade, a existência de uma moralidade objetiva nos aponta diretamente para a existência de Deus. Agora vamos falar essa corrente de pensamento chamada pluralismo radical, aonde a frase icônica é: cada um constitui para si a sua própria verdade. Este é o mais louco ou mais selvagem ataque à verdade teológica, com as raízes no misticismo oriental e individualizado de forma radical através da influência da filosofia crítica de Immanuel Kant. Esta visão sustenta que cada indivíduo constitui a realidade para si, de tal forma que não existem verdades objetivas sobre como o mundo de fato é. O que pode ser verdadeiro para você pode não ser verdadeiro para mim. Será? Olha só, imaginamos uma boca de fogão acesa. Se eu colocar a minha mão nessa boca de fogão acesa, a minha mão vai queimar. Isso é um fato. Independente se eu creio ou não creio que ela está quente. Isso é um fato. Então isso é absoluto. Não é relativo. Isso é objetivo. É objetivamente verdadeiro que o fogão está quente, independente da nossa atitude subjetiva em relação a ele. Então, será que se eu vejo coisas que são objetivas, será que tão simples, será que coisas maiores, objetivas não existem? Uma vez que estava no evangelismo com 2 alunos da biologia e eu questionei eles, né? Não, mas existem verdades objetivas. Eles, não existe. Então deixa eu só dizer uma. Não existe. Deixa eu dizer uma. Um dia vocês vão morrer. Eles, mas essa não vale. Ok, mas se uma vale, por que não ter outras? Certo? Então, existem coisas que são objetivas, independente da minha relação subjetiva. Independente se eu crer ou não crer, aquilo continua. Tem um autor que ele fala que Deus é como uma eterna canção. Você ouvindo-a ou não ouvindo-a, ele continua a tocar. Então, você crendo ou não crendo em Deus, ele existe, certo? Ele é necessário existir, justamente por causa desses pontos de padrão de moralidade que nós precisamos e tanto nos relacionamos no dia a dia. Verdade é qualquer coisa que os meus colegas me deixam fazer. Já que eu e você temos colegas diferentes, a verdade é pluralista. Porque os seus colegas podem não deixar fazer a mesma coisa que os meus colegas vão deixar eu fazer. Hort, ele veio e traz esse pensamento do que é verdade. Oliver Plantinga, ele traz 2 refutações para essa frase do Hort. A primeira é justamente esse manifesto de estudantes chineses na Praça de Tiananmen, em 1989, onde eles estavam nas praças protestando em relação ao governo comunista e as autoridades chinesas colocaram tanques nas praças e nas ruas que atropelavam
e esquartejavam milhares de jovens. Foi algo horrendo. Mas será que aquilo pode ser certo? Ou tanto faz? Qualquer um de nós vai concordar que essa frase do Hort não cabe a essa situação. Porque eles não queriam que aquilo acontecesse. E por que foi feito? Certo? E quem condena essa atitude? A segunda questão que Alvin Plantinga usa contra o Hort é justamente a questão do Holocausto, né? Onde os alemães mataram também centenas e centenas de pessoas, milhares de pessoas ali, judeus. E aí? Tanto faz? É certo? Errado? Não, tanto faz. Aí não tem nada errado, nada contra isso, não tem nada errado nisso aí. Nós vamos concordar que mesmo os nazistas concordando com isso, isso foi algo errado, ok? Então, mas o que define que algo é verdade, que algo é errado, que algo é bom, que algo é mal, que algo é certo? Precisamos de um padrão. Já que não existe verdade objetiva, realidade é aquilo que os que estão no poder fazem. Na ausência da verdade, não há nada para checar o desejo sem freio do poder. O pluralismo radical afirma que não há verdade objetiva sobre o mundo. Será que o pluralismo radical é objetivamente verdadeiro? A proposição do pluralismo radical é: a verdade é pluralista. O pluralismo afirma que essa proposição é verdadeira. O pluralismo radical é auto-refutável. Por quê? Porque se ele fala que a verdade é pluralista, essa própria afirmação tem que ser pluralista. Ok? Ela não pode ser absoluta. O pluralismo afirma que essa proposição é verdadeira e é absoluta. Mas ele se torna auto-refutável. É que ele diz assim, ó, certo e errado não existem. Dessa forma, eu estou afirmando que pensar que certo e errado existem é errado. Então, o próprio pluralismo radical, ele é uma coisa que conquista muitas pessoas por esse diálogo, por essa fala, essa explanação de amor livre, você pode amar quem você quiser, você pode fazer o que você quiser, quem sou eu para julgar você? Alguns cristãos até mesmo não ficam receosos, algumas pessoas, né? Porque agora entra também o termo do politicamente correto. Eu não posso dizer que algo é errado, eu não posso dizer que alguém está errado. Então, não, é assim. Então, mas será que realmente nós entendemos na prática, na nossa relação de vivência diária, que tudo é relativo, que tudo é plural? Será que nós durante o nosso dia não cruzamos, não tocamos em situações que elas de fato são objetivas, são absolutas? Por que o pluralismo radical atrai tantas pessoas? Pelo entendimento errôneo do conceito de tolerância. Isso é verdade. Esses grupos não compreendem muito bem o que é tolerância. Tolerância existe em um universo onde existe certo e errado. E tolerância tem um relacionamento íntimo com o certo e com o errado. Dessa forma, eu creio que eu estou certo naquilo que eu estou falando. E eu creio que você está errado naquilo que você está falando. Dessa forma, existindo certo e errado, eu tolero você. Nós nos toleramos mesmo tendo opiniões contrárias e crenças contrárias. Dessa forma, não existe tolerância em um ambiente que não existe deveres objetivos, deveres morais objetivos, que não existem valores morais objetivos. Mateus 5, 43 e 44 nos diz: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Jesus falando, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem,
para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. A base da tolerância não é o relativismo, é o amor, é os valores morais objetivos, através dos deveres morais objetivos. Dessa forma, Deus é um ser necessário, é um ser balizador de tudo que é bom e mal, certo e errado. Aqui, então, eliminando a questão da primeira premissa, se Deus não existe, valores, deveres, morais, objetivos não existem. Nós percebemos e comprovamos no nosso dia a dia que valores, deveres, morais, objetivos existem. Dessa forma, Deus existe. Pois Ele é o próprio balizador de todos os valores e deveres morais que nós nos relacionamos diariamente através da revelação geral de Deus. E que com aqueles que são filhos passam a ter contato com uma revelação especial de Deus através das Escrituras Sagradas e na compreensão junto ao Espírito Santo dos mandamentos do Senhor Jesus. Então, retomando, primeira premissa: se Deus não existe, valores, deveres, morais e objetivos não existem. Ok? Por quê? Porque precisamos ter um padrão balizador de valores e deveres morais objetivos. Nós precisamos ter. Alguma coisa tem que ser a cópia fiel, tem que ser aquilo que eu posso pegar e colocar do lado e verificar o nível daquele valor ou daquele dever, certo? E os ateus não nos entregam esse padrão. Eles vão falar que esse padrão não existe, ou que esse padrão é convencionado. Mas a gente percebe que isso é muito mais íntimo do ser humano, isso parece que está dentro do ser humano. E quando nós olhamos para Romanos, capítulo 1, capítulo 2, também para o salmista, nós vemos que esses valores e mandamentos estão na criação, estão na mente do ser humano, e não há lugar aonde não se ouça sua voz. Ok? Então, precisamos de um padrão. Nós percebemos, e não tem como negar, que no nosso dia a dia nós estamos constantemente em contato com situações onde nós nos sentimos injustiçados. Isso não pode, isso está errado, tem que ser feito dessa forma. É melhor se não sendo feito assim. Né? Então nós percebemos e testemunhamos e declaramos que valores e deveres morais objetivos existem. Eu lembro de uma vez que eu estava num debate e ali estava comigo uma espírita. E ela fez a seguinte afirmação: certo e errado não existem, nós evoluímos. E eu questionei ela, mas se nós evoluímos e certo e errado não existem, qual é o padrão que você usa para verificar o seu nível de evolução? Como você sabe que está evoluindo? Qual é o seu norte de evolução, se certo e errado não existem? Entende? Então, de fato, nós andamos durante o nosso dia e verificamos que a segunda premissa é correta. Valores, deveres, morais e objetivos existem. Dessa forma, se esse padrão ele não pode ser contingente, ele não pode existir ou não existir, tanto faz, ele é necessário, ele precisa existir. Esse ser totalmente bom. E aí nós vamos trabalhar aqui o dilema de Eutifron, ok? Aonde algo é bom porque Deus quer ou Deus quer o que é bom? Nenhum nem outro. Deus é bom. Deus essencialmente é bom, é amável, é fiel, é misericordioso. Deus é essas coisas. Deus essencialmente é. E isso nos dá um valor moral objetivo de coisas que são boas e más em relação a Deus. E esse próprio Deus, não somente isso, mas ele nos entrega deveres
morais, objetivos, através dos seus mandamentos. Se eu faço, eu sou certo. Se eu não faço, eu estou errado. E aqui nós também conversamos sobre que não é possível o ateísmo ser verdade, porque vai anular esse padrão. E esse padrão é necessário. Se o ateísmo não me dá um padrão moral, então ele é falso. E o outro ponto nós vimos também em relação ao pluralismo radical, que é algo que invade a sociedade, invade as universidades. E eu te digo assim, não tenha medo de se posicionar, mas estude. 1 Pedro 3,15 fala da importância de nós estarmos constantemente preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que perguntar a razão da esperança que há em nós. Há uma esperança em você. A fé é a firme esperança. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. Então, seja intrépido, seja corajoso. E agradeço a você por ter nos acompanhado até aqui, nessa 8ª aula do Seminário da Política Básica. E peço a você aí que curta esse vídeo, que se inscreva no canal, acione as notificações para receber os próximos vídeos do Centro em Ação Nacional e compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus colegas, leve ele para debate. E se surgir alguma dúvida, coloque nos comentários aqui, que assim que puder, a gente responde para você. Ok? Deus abençoe e até a próxima aula.